Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 131 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão das classes de palavras, essa é a parte 1, e na aula seguinte, na 132, nós vamos terminar a revisão abordando novamente todas as classes de palavras que nós estudamos entre as aulas 1 até a 132, tá? E como objetivos nós temos revisar as seguintes classes de palavras, que são o substantivo, o adjetivo, o pronome, o verbo e o advérbio. E que vocês saibam identificar essas classes de palavras lá no texto e reconhecer a função de cada uma delas. Eu peço que vocês peguem o caderno de vocês, abram lá na matéria de português, pega caneta, lápis, borracha para nós irmos anotando, tá bom? Vamos lá então. Então, como eu falei para vocês, essa é a parte 1 da revisão e hoje nós vamos revisar essas classes de palavras aqui, essas 5, né? O substantivo, o adjetivo, o pronome, o verbo e o advérbio. E nas aulas seguintes nós vamos terminar a revisão vendo as demais classes de palavras, tá? Então, primeiro nós vamos falar do substantivo, né? E vamos relembrar o que é um substantivo. Então, é bem facinho. O substantivo é toda a palavra usada para dar nome para alguma coisa. Pode ser um ser, uma sensação, uma ação, um sentimento. Os substantivos, eles podem ser classificados, divididos em várias categorias que são, né? Então, ele vai ser comum ou próprio, simples ou composto, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, ou ainda coletivo, um substantivo coletivo. Eu já vou deixar para vocês listado qual é a aula específica sobre o substantivo que vocês podem assistir novamente com mais calma, se vocês acharem necessário, tá? E para nós compreendermos na prática o que é um substantivo, eu trouxe uma piadinha e nós vamos localizar nessa piadinha quais palavras são substantivos, tá? Então, a piadinha tá aqui, ó, já deixei em destaque, né? Então, o aluninho perguntou lá assim para a professora: você sabe por que a professora usava óculos escuros na sala de aula? Porque seus alunos são brilhantes, o outro respondeu. Então, estão os dois sujeitinhos lá na sala, eles estão perguntando, por que a professora está com óculos escuros na sala? Ué, porque os alunos dela são brilhantes, né? Precisou usar óculos. Então, vamos procurar na piadinha os substantivos. Quais palavras dessa piadinha estão nomeando alguma coisa, estão dando nome para algo, tá? Então, a palavra professora, a palavra óculos, a palavrinha sala de aula e a palavra alunos. Não tem problema se a palavra está no plural, ó, né? É um substantivo. Então, nessa piadinha, de todas as palavras que compõem ela, 4 palavras são substantivos. 4 palavras estão servindo para dar nome para alguma coisa, tá? E se por acaso você quiser ver com mais atenção o substantivo, as classificações todas ali, né? Comum, próprio, simples, composto, abstrato, concreto, primitivo, derivado e coletivo, eu deixei aqui listado para vocês verem novamente a aula de número 15, lá de língua portuguesa para o sexto ano. Nesta aula, que a gente saiba que substantivo é a palavra usada para quê? Dar nome para alguma coisa, ok? E o adjetivo? Qual é a função do adjetivo? Como é que eu sei que uma palavra é um adjetivo? Quando ela serve para caracterizar, para dar características para um substantivo. Então, aquela palavra que deu nome para alguma coisa, muitas vezes no texto tem certas características que podem ser qualidades, defeitos, estado ou modo de ser. E essa palavrinha é que? O adjetivo. Olhem só, na palavrinha brilhantes, eu tenho um exemplo de adjetivo, porque é uma característica de quem? Do substantivo alunos, tá?
Então, lembrando, o adjetivo é o quê? A palavrinha que serve para indicar características, qualidades, defeitos, estado, modo de ser de quem? De um substantivo. E mais um exemplo. Um homem bom ajudou o velhinho a atravessar a rua. Bom é a característica do substantivo homem, portanto é um adjetivo. A característica se refere ao substantivo homem, ok? Mais alguns exemplos. Aquele menino traquino quebrou o vaso da vovó. Vejam que agora o adjetivo não é uma qualidade, é um defeito, porque o menino foi traquino, ele quebrou o vaso da vovó. Então, não se pode pensar que o adjetivo é só uma qualidade, pode ser um defeito. Mas, se você pensar que é uma característica de alguém ou de alguma coisa, você não vai errar, tá? Mais um exemplo. A moça feliz entrou na loja. Vejam que feliz está demonstrando o estado da moça. Quando a prof disse assim para vocês, que o adjetivo pode ser uma qualidade, um defeito, um estado ou um modo de ser. Quando eu digo que a moça feliz entrou na loja, é o estado com que ela está, é o jeito, né? Ou quando eu digo assim, aquela moça era feliz porque sabia valorizar o que tinha. Era feliz é o modo de ser dela, mas é um adjetivo, ok? E caso você queira ver com mais calma, né? A aula sobre adjetivos é a aula 75, lá de língua portuguesa para o 6º ano, tá? E o pronome, o que é o pronome, né? É aquela palavra que tem a função de substituir ou acompanhar os substantivos. Para quê? Para evitar uma repetição desnecessária lá no texto. Olhem só o exemplo. Comprei uma bola nova para meu filho. Ela era bem colorida. Ela é o pronome que eu estou usando para substituir a palavra bola, a fim de evitar a repetição. Quando eu digo assim, meu filho e meu amigo, que é igual a eles, eles é o pronome que eu estou usando para substituir esses dois substantivos aqui, filho e amigo, novamente a fim de evitar a repetição. Vejam que tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, o pronome ela e o pronome eles está substituindo. Mas a prof colocou para vocês aqui que o pronome pode também acompanhar um substantivo, que é o caso do pronome aquela e do pronome meu. Quando eu digo assim, aquela bicicleta, aquela se refere a quem? A bicicleta. É do meu primo, o meu se refere a quem? Ao primo. Então, muitas vezes o pronome não está substituindo um substantivo, ele está acompanhando o substantivo, ok? Vejam que nesse caso, o pronome não serve para dar nome para alguma coisa como substantivo, perceberam? O pronome não está indicando uma característica de algo ou de alguém, como foi o caso do adjetivo. Perceberam a diferença? Então, é só pensar na função da palavra, para que ela serve, ok? E caso você queira ver a aula de pronome com mais calma, é a aula 90 de língua portuguesa lá para o 6º ano, tá? E o verbo? O que é o verbo, né? Então, o verbo é aquela palavra que serve para quê? Para indicar uma ação, algo que eu posso fazer, o que alguém pode fazer, mas pode também indicar um estado ou um fenômeno da natureza. Olhem os exemplos. Meu amigo anda triste ultimamente. Anda está indicando um estado, o jeito que está o meu amigo. Agora, quando eu digo assim, meu amigo anda até o trabalho todo dia, o mesmo verbo anda está indicando uma ação, tá? Por que a prof trouxe o mesmo verbo? Para mostrar para vocês que muitas vezes é o contexto, né, onde está a palavrinha, como foi o caso aqui, que vai dizer para nós se o verbo é de ação ou de estado, ok? E o verbo indicador de fenômeno da natureza é super fácil de identificar na oração, né?
Olhem só quando eu digo assim, nevou em algumas partes do estado hoje, nevou é uma ação realizada pela natureza. Então, é um verbo indicador de fenômeno da natureza, ok? E uma dica bem legal para vocês acharem o verbo lá na oração é vocês fazerem a conjugação dele com o pronome, né? Com os principais pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Tentam fazer a conjugação, por exemplo, ó, eu ando, tu andas, ele anda, deu para conjugar, né? Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, é verbo, tá? Não posso dizer eu nevei, tu nevaste, ele nevou, né? Porque ninguém neva, já que é uma ação realizada pela natureza. Mas, nesses casos, você faz o quê? Procura o tempo, se é presente, passado, que é o pretérito, ou futuro, né? Nevou é o quê? Pretérito é passado, então é verbo, tá? Então, ou tenta conjugar, ou acha o tempo, presente, pretérito ou futuro, ok? Caso você queira olhar com mais atenção a aula sobre verbos, é a aula número 100, lá de língua portuguesa para o 6º ano, tá? E o advérbio? O que é o advérbio? O advérbio é aquela palavrinha invariável, ou seja, ela não sofre mudanças, ela modifica o sentido de um verbo ou de um outro advérbio, indicando uma circunstância, uma ideia de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, tá? E eu trouxe também alguns exemplos para vocês. Ó, vamos ficar aqui. Aqui é o advérbio indicador de lugar. E se a gente for analisar as outras palavrinhas que estão compondo essa oração, nós temos uma locução adverbial. Ó, vamos é verbo e ficar é outro verbo, mas é uma ação só. 2 verbos indicando uma ação, nós chamamos de locução adverbial. Outro exemplo, preciso ir, depois nos falamos. Depois é o advérbio indicador de tempo. Ó, revisando as outras classes de palavras, nos é um pronome, está substituindo o nome de alguém. Falamos é um verbo, tá? Preciso ir é uma locução verbal. Então, se a gente entende a função de cada palavra, a gente consegue identificar o que é cada palavra que compõe a oração, se é verbo, se é pronome, se é advérbio, se é adjetivo, se é substantivo. E essa que é a parte interessante da língua portuguesa, perceber que cada palavra tem uma função diferente da outra, né? Advérbio de intensidade, ó. Minha colega fala pouco, ó. Pouco está indicando a quantidade de fala da minha colega. Sim, iremos à festa, um advérbio de afirmação. Não aceitaremos nada, ó. Não e nada, advérbios de negação. E possivelmente iremos à festa, um advérbio de dúvida, ok? Então, o advérbio é aquela palavrinha invariável, ó. Não posso modificar a palavra aqui, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino, né? Nos verbos eu posso fazer isso, nos adjetivos eu posso fazer isso, menino, bonito, menina, bonita, ó, menino, menina, bonito, bonita, né? No advérbio eu não posso fazer essa mudança, ou meninos, meninas, passando para o plural, tá? E nos verbos eu também faço a flexão, ficou, ficaram, né? Passando para o plural. O advérbio não, ele é invariável, ok? E aqui a prof deixou um resumão para vocês, né? De todas as classes de palavras que nós revisamos hoje, tá? Substantivo, então, palavra que dá nome para seres, sensações, ações, sentimentos. Adjetivos são as características, qualidades, defeitos, estado, modo de ser, que eu atribuo a quem? A um substantivo. Pronome é aquela palavrinha que eu vou usar para substituir o substantivo ou acompanhar o substantivo para evitar a repetição lá no texto, né? O verbo, palavrinha que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. E o advérbio, palavrinha que não muda, que é invariável, que vai indicar tempo, lugar, modo, intensidade, negação, dúvida, ok?
Pessoal, obrigada pela atenção. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, revejam a aula e não esqueçam de fazer atividade proposta sobre o tema, beleza? Obrigada mais uma vez e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.